todos. Essa oportunidade de escola dominical. A revista vem trazendo a lição com o título Jesus nos ensina a pedir, buscar e bater. É o textual em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. O texto para a nossa meditação se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 12. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 12. Que quando o Senhor Jesus deu aqueles ensinamentos ali, conhecidos como o Sermão do Monte. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, ao lermos esse texto, poderíamos pensar, simplesmente pedir e nós vamos ser atendidos? Nós vemos na palavra de Deus que é necessário pedir, mas simplesmente pedir de qualquer maneira, podemos achar que seremos atendidos. O comentarista da lição fala assim, seria isso aqui um cheque em branco? Se eu pedir algo, Deus vai fazer para mim. O que eu pedi, se eu estou precisando de dinheiro, eu vou pedir ele vai me dar. Pedir, dá-se-vos-á. Mas nós vamos ver se é realmente assim, que no contexto da palavra de Deus nos ensina. E vemos que o que o Senhor Jesus quis dizer com isso. E como pedir, nós vamos ver também. Será só pedir e esperar? Qual é a nossa parte para que as coisas também aconteçam? E vamos ver também o que buscar. E respondendo a primeira pergunta, nós vemos que tem algo que impede que as nossas petições sejam atendidas. Nós não vamos tratar de todas, teríamos uma lista muito grande, mas escolhemos algumas aqui para estar tratando nessa noite. O primeiro ponto é o nosso pecado. A desobediência a Deus, ela impede que as nossas orações sejam ouvidas. Nós vemos no livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, antes de pedirmos, nós precisamos tratar a situação do pecado. Nós precisamos resolver, se temos pecado, precisamos confessar ao Senhor Jesus Cristo. Aqueles que ainda não são cristãos, para ele pedir algo ao Senhor Jesus, ele precisa primeiro acertar a sua situação como pecador, reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Salvador, ter os seus pecados perdoados. Nós vemos no Evangelho de João, capítulo 9, 31, a parte A, aquele cego ali, quando interrogado pelos fariseus ali, ele falou, sabemos que Deus não atende a pecadores. E também o salmista,
O Salmo de número 66, versículo 18, o salmista diz, né? Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então nós vemos que o pecado, a desobediência, nossa, ela é um impedimento que o Senhor nos dê, que o Senhor responda às nossas orações. Nós vemos também outra situação que não seremos atendidos, é se não for bom para nós. Nós vemos aqui o versículo do nosso texto, no versículo 11, falando, né, dos pais carnais, fala, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas ao que lhes pedirem. Então, mesmo que às vezes alguma coisa seja boa para nós, mas se aquilo for um mal, Deus não vai permitir. Nós temos, né, experiências nas nossas vidas, né, quantas coisas nós somos gratos ao Senhor, né, quando passar do tempo, dele não ter nos dado. Porque quando passa o tempo, nós vemos que aquilo ia ser algo ruim para a gente. E aqui fala, né, se pedir um pão, lhe dará uma pedra, ou seja, talvez a pessoa olhou aquilo lá, é um pão, é uma coisa boa. Né? A pedra também parece com um pão. Né? Se você pegar determinada pedra e colocar ela numa mesa, de repente ela se vai passar para o pão. Mas quando você vê aquilo de perto e analisar, você vai ver que aquilo não é bom, é uma pedra. Né? Peixe, não existe peixe que parece com cobra. Então, apesar que talvez você está pedindo a Deus algo que aos seus olhos pareça bom, mas aquilo ali vai te trazer mal. E Deus não vai conceder. Ele sempre tem o melhor para nós. E mesmo que seja algo difícil de nós por um momento entendermos, seja algo, quem sabe, até ruim por um momento, mas no final, Deus quer o melhor para nós. Nós vemos o exemplo da vida de Jó. Né? Jó perdeu tudo ali, né? Ele perdeu suas riquezas, né? Humanamente falando, né? Ele perdeu tudo. Ele perdeu seus rebanhos, ele perdeu ali, quem sabe, sua reputação, ele foi repreendido pelos seus amigos, ele perdeu seus filhos, né? Algo que, para um pai, perder seus filhos é algo terrível. Mas fala ali no final, ali no capítulo 42 do livro de Jó, né, que assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Ou seja, Jó ainda foi mais abençoado do que ele já era ali. Né? É difícil, né, até de nós entendermos. Né? Ele perdeu ali seus filhos, mas agora ele ainda foi mais abençoado. Né? Só o Senhor tem poder de fazer isso nas nossas vidas. Né? Algo que humanamente seria complicado até de nós entendermos, mas a vida daquele homem, né, foi um estado, né, que após aquilo que aconteceu, né, ele foi mais abençoado ainda. E nós vemos também outro impedimento para que as nossas petições não sejam ouvidas. Né? Aqueles que não ouvem não serão atendidos, aqueles que não ouvem a voz de Deus não serão atendidos. Nós vemos isso no profeta Zacarias, no capítulo 7, versículo 13. Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. E se nós não temos ouvido a palavra de Deus também nas nossas vidas, se nós não temos dado ouvido àquilo que Deus nos ensina, nós também não seremos atendidos por Ele. Nós vemos aqui nesse versículo isso. Nós vemos situações também relacionadas, né, com o nosso relacionamento com outras pessoas. Nós vemos que os maridos também, né, podem ter suas orações não atendidas até por não tratar a sua mulher em conformidade com a Bíblia. Nós vemos isso em 1 Pedro, carta de Pedro, ali, 1 Pedro 3, versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Trata-a com dignidade, porque sois justamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, até no lidar nos nossos relacionamentos, aqui está dando exemplo com a mulher, nós podemos também citar o exemplo com os nossos irmãos, né, quando o Senhor Jesus falando aqui também, logo atrás, aqui sobre a oração do Pai Nosso, né, ele falou, né, perdoai, né, para que nós tenhamos o perdão de Deus, né, precisamos perdoar
aqueles que fizeram algo mal para nós, né? Assim como nós perdoamos a eles, nós seremos perdoados por Deus. Então tem a ver também com o nosso relacionamento com nossos irmãos, né? Que a nossa oração também vai ser atendida. Outro ponto também que o Senhor não responde é a hipocrisia, né? Impede as nossas orações de serem ouvidas. Nós vemos quando aqueles fariseus ali, eles ficavam orando ali nas praças, e o Senhor Jesus chamou eles de hipócritas, né? E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Né? Qual que é a recompensa? Eles seriam apenas vistos pelos homens e não seriam atendidos às suas orações. Né? Então Deus também condena a hipocrisia, né? O hipócrita. Essa palavra veio ali de um personagem, né, grego, né, dos teatros gregos, que ele colocava uma máscara e ele se passava ali, né, por uma coisa que ele não era. Então também a hipocrisia impede as nossas orações, impede, né, que as nossas orações sejam ouvidas por Deus. Então nós vemos que não é simplesmente pedir, nós precisamos atender, né, uma série de critérios e que não é fácil, né, eu digo por mim. E nós vemos também que se queremos o bem para nós, devemos também fazer o bem. Se nós temos pedido algo bom para nós, devemos nós também fazer o bem. Nós vemos o último versículo do texto, né? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Né? Então, uma lei importante que era ali ensinada, né, quando existia ali, né, a lei, aquele contexto que eles tinham da palavra de Deus, né, era a lei e os profetas. Então, estava também ali dita essa lei, né, que devemos fazer o bem às outras pessoas se nós queremos o bem para nós também. E nós vemos, então, a quem o Senhor atende? Né? Poderia, então, fazer essa pergunta. Né? A quem o Senhor, então, atende? Então, como nos encontrarmos para que possamos pedir e Ele então vai nos dar? Nós vemos isso no Evangelho de João, no capítulo 9, 31, ali ainda, aquelas palavras daquele cego, na continuação do versículo. Ele fala, sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Então precisamos temer a Deus, fazer a sua vontade nas nossas vidas, nós também seremos atendidos. E talvez alguém pergunte também, né, como pedir? Nós vemos logo atrás, o Senhor Jesus ensinou ali a oração do Pai Nosso, nós não vamos detalhar todos os pontos aqui daquela oração, mas ele ali mostrou a estrutura de uma oração para nós fazermos e seremos atendidos. Né? Fala ali o início da oração, né, Pai Nosso, fala de um filho que tem relacionamento com o Pai. Né? Quando nós fazemos alguma coisa, né, com os nossos pais carnais, às vezes desobedecemos, nós que somos filhos sabemos, é difícil nós chegarmos para Ele e pedir. Né? Como pedir? Nós estamos desobedecendo a Ele, como, né, fazer uma petição a Ele? Assim também é com o nosso Deus, nós precisamos ter um relacionamento com Ele, né, de obediência, e nós então poderemos chegar diante dEle e pedir. E primeira coisa também, Ele precisa ser o nosso Pai. Né, se alguém aqui ainda não tem, né, Deus como seu Pai, primeira coisa, né, quem me pede algo é meu filho. Né, meu filho não vai chegar a pedir uma coisa a outra pessoa, né? Nós vemos o exemplo aqui aos pais carnais, né? Se eu for pedir uma coisa, vou pedir ao meu pai. E assim também com o Senhor, nós temos que ter Ele como nosso Pai e fazer as petições a Ele, pedir orientações a Ele. Ele é o nosso Pai e Ele se agrada também em atender as nossas orações. Nós vemos também que aquela oração, né, fala, santificado seja o teu nome, ou seja, o pedido que você está fazendo deve ser algo que venha honrar, que venha glorificar o nome do Senhor, né, através da nossa vida ou através das nossas petições. Aquilo que eu estou pedindo para mim deve ser algo que venha glorificar a Deus, que venha honrar a Deus, o seu nome. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, prioridade, quando você pedir, você vai pedir que seja feita a vontade de Deus.
E é algo que muitas vezes é difícil, né, entendermos. Nós queremos a nossa vontade, mas aqui está falando, né, que seja feita a vontade de Deus, assim como lá no céu é feita, né, a vontade de Deus. Tem ali os seres, né, celestiais, os anjos, estão ali fazendo a vontade de Deus ali a todo momento, né, obedecendo a Deus, e tudo é feito ali de acordo com o que Deus quer. Assim também a nossa vida deve ser feita a vontade de Deus, assim como é feita ali no céu, seja feita a vontade dele aqui na terra, nas nossas vidas. E nós vemos que isso não é fácil. Muitas vezes nós temos procurado atender aos nossos desejos, não os desejos de Deus. Colocamos os nossos desejos, as nossas vontades acima até da vontade de Deus. E as nossas orações não serão atendidas. Aí falando do perdão, né, assim como nós temos perdoado a nossos irmãos, que eu já comentei, precisamos também crer e pedir em nome do Senhor Jesus, né, aqui já não falando mais da oração, mas ali no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 12 a 14, esse eu não tenho anotado aqui, vou abrir minha Bíblia, Evangelho de João, capítulo 14, versículos 12 a 14. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, né? Aqui o Senhor Jesus falando, e tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então aquele que crê em mim, né? O Senhor Jesus falando, nós precisamos crer, confiar nele, que ele vai nos atender. E também fala que ele fará obras que eu faço e outras maiores, né? Paremos, né, para imaginar, para analisar, né? Quantas coisas o Senhor Jesus fez aqui, quantas curas ele fez, né? Quantas pessoas ele transformou. Já imaginou? Nós podemos fazer coisas pelo menos similares ao que o Senhor Jesus fez? Nós vemos que os seus discípulos, né, após o Senhor Jesus partir desse mundo, eles continuaram fazendo, né? Pedro, né, fez muitos milagres, e outros nós poderíamos citar. Eles continuaram fazendo, eles creram, né, e fizeram aqui no nome do Senhor Jesus. A nossa oração deve ser feita, né, no nome do Senhor Jesus, e através dele que nós chegamos diante do Pai. Né, toda oração precisa, né, ser feita em nome do Senhor Jesus. E ele fala aqui, né, e eu o farei. É ele que promete. Então nós vemos então, né, como pedir, nós temos visto, né, não é fácil, né, cumprirmos essa estrutura aqui que o Senhor Jesus deixou, né, da oração aqui do Pai Nosso, mas é isso, né, que Ele quer de nós. E nós vemos então, falando agora, né, e qual é a nossa parte? A nossa parte é o buscar e o bater. Nós vemos que essa palavra buscar, né, quando a gente fala buscar, depende de empenho. Quando eu quero buscar alguma coisa, né, fala um pouco de procura, né, que inclusive fala, né, busca, encontrareis. Então é algo que nós também, a nossa parte deve ser feita. Né, são duas coisas aqui, né, que enfatizou, né, bater e buscar. Então é algo, quando uma polícia vai buscar alguém, né, tem um mandado de busca, né, ela sai à procura, e ali tem que ter empenho, investigação, para saber onde está aquela pessoa que ela está procurando. E a busca, então, é isso, é algo difícil, é algo que tem que ser feito, né? Gasta tempo, gasta prioridade naquilo, né? A gente tem que priorizar. Então é isso também que o Senhor Jesus está falando, né? No fato aqui de buscar, de bater, né? Nós podemos bater em uma porta e sermos atendidos imediatamente. Nós podemos chegar em uma porta e nós vamos custar a ser atendidos. Né? Ele usou aqui o exemplo, né, de bater em uma porta. Né, podemos ser atendidos imediatamente, ou que vai demorar um tempo, nós teremos que ter paciência. E assim também está falando, se temos pedido algo ao Senhor, tem a nossa parte também a ser feita. É muito fácil pedirmos ao Senhor, eu quero conhecer mais a palavra de Deus. Mas e aí? O que você vai fazer? Né, tem a parte sua, é ler mais a Bíblia, é quem sabe estar mais presente nas reuniões, ouvir, aprender. Quem sabe investir um dinheiro, comprar um
Quem sabe uma Bíblia com mais comentários, com alguma coisa para você conseguir estudar, uma chave bíblica, né? Eu estou dando exemplos aqui, mas a gente poderia falar aí várias outras coisas. Se eu quero passar num vestibular, eu vou pedir a Deus que eu vou passar e eu não vou estudar. Então é algo que precisa, né? A minha parte também tem que ser feita, eu preciso me preparar, eu preciso gastar tempo estudando, eu preciso priorizar isso, eu vou deixar de fazer outras coisas para estudar, eu vou deixar de ir a algum lugar para poder dedicar a isso que eu estou buscando. Né? Claro, também se for da vontade de Deus, né? Se isso for glorificar a Deus, como nós já temos visto aqui, mas é nossa parte buscar, fazer, né, lutar por aquilo que nós temos pedido a Deus. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós queremos que mais pessoas aqui na FAET creiam no Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que falar às pessoas. E muitas vezes nós descansamos, né? Não, vamos orar, vamos pedir. Mas e aí, o que eu vou fazer? Isso nós não pensamos. Né? Se eu quero que essa igreja seja melhor, né, qual que é a minha parte? Eu tenho trabalhado aqui, eu tenho feito alguma coisa, né, para que ela seja melhor? Ou quem sabe, não, eu estou pedindo e estou deixando a responsabilidade na mão dos irmãos que estão à frente. Né? Não, eu estou pedindo a Deus, mas eu não vou buscar, não vou fazer, né, não vou bater, né, que é difícil, não, eu vou só pedir. Então, tem a nossa parte a ser feita. Né? Essa é a nossa responsabilidade. Né? O nosso irmão Toninho aqui, ele comentou aqui na quarta-feira, né, ele comentando que ele estava orando a Deus para colocar pessoas, né, para ele falar do Evangelho. Né, e depois ele parou bem e falou, mas eu estou orando aí as pessoas que eu estou encontrando com ela todos os dias. Né, então ele inclusive falou, né, algo em torno disso, falou, a gente ora por uma coisa que Deus já nos deu. As pessoas estão aí, as pessoas que eu trabalho com elas estão aí, então eu posso falar para elas do Evangelho, são essas aí. Então às vezes nós descansamos, né, em pedir ao Senhor e não queremos fazer a nossa parte. Porque vai depender de esforço, né? Vai depender de prioridades, e muitas vezes nós não queremos nos comprometer com isso. Né? Falo por mim, como eu preciso melhorar nesse sentido. Né? E cada um faça análise da sua vida também. Né? Nós vemos ali em Provérbios 21 e 31, fala, o cavalo prepare-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Então nós vemos nesse versículo aqui, claro, ele está enfatizando que a vitória vem do Senhor. Mas esse versículo aqui, ele não está eliminando a preparação. O cavalo precisava preparar, precisava ter um treinamento para ir para a batalha e para vencer. A vitória viria do Senhor, mas existia ali uma preparação a ser feita. E assim também o Senhor, né, fala conosco, né, nossa parte, se preparar, né, se colocar à disposição daquilo que nós estamos pedindo, não é simplesmente pedir e não buscar e nem bater. Né? O Senhor Jesus está falando aqui para nós pedirmos, buscar e bater também. E nós podemos pensar também o que buscar, né? O que nós temos buscado. Né? Quantas vezes nós empreendemos nosso tempo em tantas coisas, coisas às vezes lícitas, mas o que nós temos buscado? Nós vemos que a Bíblia fala, né? Poderíamos também trazer aqui uma grande lista, né? Nós escolhemos algumas. Né? Buscar em primeiro lugar as coisas de Deus. Nós vemos isso, né? Que a Bíblia nos ensina, aqui mesmo no Evangelho de Mateus, né? Logo atrás, aí no capítulo 6, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui está falando então de prioridade, algo que nós devemos buscar, as coisas de Deus em primeiro lugar. Deve ter essa prioridade. E todas essas coisas aqui, quando nós vemos essas coisas aqui nesse contexto, nós vemos que eram coisas essenciais, né, que eles iam ter, como comer e vestir. Aqui não está falando, né, como às vezes as pessoas acham, então se eu buscar, então eu vou ter tudo, né, eu vou ter riquezas, vou poder esbanjar, né, eu estou buscando a Deus, estou priorizando, não. Aqui está falando do essencial. Que Deus vai conceder o essencial. Mas nós devemos buscar, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Cada um faça uma análise, quanto tempo eu tenho gastado nas coisas de Deus, o meu tempo, a minha semana, quanto tempo eu tenho gastado, quanto eu tenho empreendido dos dons que Deus me deu para o seu reino, para as coisas que são tuas. Cada um faça uma análise.
Buscai as coisas lá do alto, né? Nós vemos na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 1, portanto, se fosse ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então nós estamos mortos em nossos pecados, agora nós somos ressuscitados para fazer a vontade de Deus. Fomos ressuscitados juntamente com Cristo, para buscar as coisas lá do alto. É preciso atentarmos quanto a isso. E fala ali, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Quantas vezes nós temos colocado as nossas prioridades? Cristo não tem realmente vivido, reinado nas nossas vidas. E nós precisamos se atentar a isso, a essa recomendação da palavra de Deus. Quantas vezes hoje tem se tomado tanto o nosso tempo, com tantas coisas, nós temos tantas opções de informações, nós temos tantas coisas, conforto nas nossas casas, temos coisas que nós não precisamos nem sair de casa, conforto. E isso quantas vezes tem tomado nossas prioridades, nossos lazeres, nossos gostos pessoais. Quantas vezes tem tirado prioridades que devemos dar às coisas de Deus. Mas aqui tem alerta, buscai primeiro. Não é eu quem vivo mais, é Cristo que vive em mim. Como nós precisamos melhorar, irmão? Cada um faça a análise na sua vida. Como eu preciso melhorar? Nós vemos, buscai o bem e não o mal. Nós vemos ali na carta de 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 11. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Ou melhor, isso aqui em Amós 5,14. Em 1 Pedro 3,11 diz, aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe por alcançá-la. Então, analisando o primeiro versículo de Amós, busque o bem. Quantas vezes nós temos buscado algo que é prejudicial para nossas vidas, Quantas vezes nós temos gastado tempo com coisas que vão fazer mal para nós, e às vezes nós sabemos disso, mas mesmo assim nós temos gastado tempo com isso. E aqui está falando, não, busca o bem, para que vivais. Tem tanta coisa ruim neste mundo, tanta coisa que são oferecidas a nós que vai nos fazer mal. E nós precisamos escolher aquilo que é o bem. E nós vamos viver, vamos ter uma vida boa, uma vida agradável. Assim, diz o Senhor dos Exércitos, estará convosco. Outra coisa, e apartar do mal, fugir do mal. Aquilo que é mal, nós precisamos fugir, apartar disso, e buscar a paz e empenhar por alcançá-la. Aqui de novo falando a nossa parte, empenhar para a paz. Que é Cristo que pode dar essa paz a cada um de nós. E já finalizando aqui também fala, buscar a presença de Deus. Nós vemos no Salmo 105, versículo 4, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Se buscar perpetuamente é algo incessante, eterno, todo dia ali buscando ao Senhor, buscando a sua presença. Quantas vezes nós somos desviados de buscar ao Senhor, quantas vezes algo nesse mundo tem chamado a nossa atenção e nós não estamos buscando a presença de Deus nas nossas vidas, no nosso dia a dia, no nosso viver diário, que eu estou querendo dizer, que é ali onde nós somos confrontados, é onde é oferecido tantas outras coisas que não são boas, é onde nós devemos estar buscando mais ainda o Senhor, incessantemente, como diz o salmista aqui. E fala aqui de todo o coração, no Salmo 119, 10, de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Aqui falando também da busca à palavra de Deus, algo que nós devemos buscar diariamente, ler, meditar na sua palavra, buscar de todo o coração. O coração é o centro das nossas emoções, dos nossos sentimentos, é onde nós fazemos nossos valores. E será que nós temos realmente tido isso como valor, como buscar ao Senhor, de todo o coração?
ou quem sabe nós temos buscado superficialmente. Quem sabe eu tenho vindo aqui, ouço a palavra, tiro esse tempo aqui durante a minha semana e está tudo bem. Chega durante a semana e eu não quero buscar ele, não quero ler a Bíblia, vou concentrar no meu trabalho, vou concentrar no meu lazer, nas coisas que eu gosto, no acesso à internet, que ali tem 1001 coisas para eu acessar, para meu gosto pessoal, né? Buscar de todo o coração. É algo, né? É uma intimidade, é algo de dentro, né? É algo verdadeiro, né? Quando nós dizemos, eu amo a pessoa, né, de todo o coração. Será que nós temos amado a Deus de todo o coração? Será que nós temos buscado Ele de todo o coração? É uma busca, né, verdadeira. E aqui fala, né, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 13. Né, buscar-me-eis e achareis, quando me buscares de todo o coração. Né? Enquanto nós estivermos superficialmente, né, nós não vamos achar o Senhor. Enquanto nós estivermos só superficial, enquanto nós não estamos gastando tempo, não estamos nos esforçando, não estamos, como diz aqui o texto, né, não estamos buscando, não estamos batendo, nós não vamos, né, achar o Senhor Deus. Exige esforço da nossa parte, prioridade na nossa vida para nós estarmos buscando ao Senhor verdadeiramente, e aí nós vamos achá-lo, nós vamos encontrá-lo, nós vemos a sua palavra, né? Quantas vezes a gente lê um texto superficialmente e aí nós não conseguimos entender o que traz naquele texto, mas como nós dedicamos tempos, começamos a ler ali diariamente, orando ao Senhor, pedindo, e aí o Senhor vai mostrando, né, a sua vontade, com os seus ensinamentos na sua palavra. Então nós precisamos, né, buscar, né, de todo o coração que nós vamos encontrar a presença de Deus, vamos encontrar os seus ensinamentos. Então, concluindo, irmãos, que isso possa ser verdade na nossa vida, né? Que nós possamos nos encontrar aptos para fazer os nossos pedidos a Deus, né? Que nós também não possamos descansar simplesmente em pedir, né? Mas que possa ter ação nas nossas vidas, né? Em busca, né? Daquilo que nós estamos pedindo ao nosso Deus, né? E que nós possamos buscar aquilo que é bom para nossas vidas, né? A Bíblia está aqui, ensinando, nos orientando, né? Ninguém pode dizer que está desavisado. Vamos buscar aquilo que é bom para nós, vamos buscar a Deus, né, de todo o coração, que nós vamos encontrar, né? Ele que prometeu isso. Que o Senhor esteja abençoando, né, a sua palavra nos nossos corações.